Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast da semana aqui no meu canal Opinião Simone Amorim, onde passo para falar sobre licitação, especialmente sobre a nova lei de licitações, em tempos de nova lei de licitação, onde temos que conviver então com dois regimes por algum tempo até a integral migração. Olha só, se você ainda não estiver inscrito no meu canal, ao final, não deixe de se inscrever. Gostando do meu vídeo, deixe o seu joinha, participe comigo da rede Opinião Simone Amorim, do meu blog, onde falo todas as semanas em artigos e posto também notícias atualizadas sobre licitação. Obrigada por estar comigo mais nessa semana, hoje para falar aqui sobre estudo técnico preliminar, ou seja, mais uma vez insistindo nos erros que vêm sendo cometidos constantemente nos estudos técnicos preliminares pelos servidores dos órgãos país afora, especialmente daqueles municípios que insistem em fechar os olhos para os estudos técnicos, em dizer que o seu Tribunal de Contas ainda não está cobrando estudo técnico preliminar. Olha só, todos os tribunais de contas, país afora, estão num esforço coletivo cobrando melhorias na fase de planejamento das contratações. Portanto, você pode até não ter ouvido falar em algum caso de estudo técnico preliminar, licitação interrompida liminarmente, como muitos tribunais vêm fazendo, ou então notificações no controle posterior, no exercício do controle externo das Cortes de Contas. Eu tenho aqui até no estado de Goiás para deixar para vocês e falo muito sobre isso lá no meu artigo publicado no meu blog, Opinião Simone Amorim, desta semana. Eu falo muito sobre uma decisão do TC. Aliás, é o TC de Tocantins, não é nem de... Eu falo também sobre Goiás, algumas decisões Tocantins de Goiás, mas essa específica é sobre o TCE do Tocantins, olha só, onde um pregoeiro junto com o prefeito foi penalizado numa multa de R$6.000 por irregularidades no planejamento das contratações. E até a decisão cita estudos técnicos prévios em algum momento, mas muitos órgãos ainda não se deram conta que quando um Tribunal de Contas fala na irregularidade, no planejamento da contratação, na elaboração do quantitativo, ou mesmo nas justificativas, na solução que foi apresentada para aquela contratação, algumas vezes o objeto mal elaborado, em situações inclusive em que nem se trata de objeto comum, e o órgão acaba licitando por pregão. Então, todas as vezes que o Tribunal de Contas pede para que o seu quantitativo seja melhorado, a sua formação de preço seja melhorada, ele está falando em estudo técnico. Você consegue resolver todas essas deficiências e problemas no estudo técnico. E olha só, tenho visto, por mais que venho falando aí sobre estudo técnico preliminar, ainda muitas vezes com os meus seguidores ou alunos que estão tentando se adaptar às novas regras da licitação no relatório que já utiliza no órgão, mas permanecem, percebo, ainda com algumas dificuldades para compreender o real objetivo do estudo técnico preliminar, pois não se trata de mais um relatório a ser implementado na rotina de vocês, de forma a dar ainda menos celeridade ao processo e impor uma nova problemática. Não se trata disso, mas sim do planejamento da contratação que precisa ser melhorada. Aliás, no setor privado não se sobrevive sem o planejamento, ele é tardio no setor público, chegando a pouco para que os órgãos realmente passem a entender que o planejamento precisa ser materializado nos autos. Então, passamos a ouvir falar em estudo técnico preliminar há pouco tempo, após 2017, por volta de 2018, é que nós começamos a tratar do estudo técnico preliminar, mas planejamento tem sido uma constante cobrança de todos os tribunais de contas, porquanto é, sim, talvez a parte mais importante da fase interna da licitação. Vem como fase preparatória na nossa nova lei de licitações.
E olha, nós teremos tantas justificativas a serem implementadas nesta fase preparatória, portanto, no estudo técnico preliminar, como margem de preferência, que agora a nova lei vai possibilitar para produtos manufaturados, serviços nacionais, para a aquisição de bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis. Nós temos a estipulação de medidas de compensação comercial. A nova lei traz também a possibilidade da exigência de que serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante deslocamento do técnico até a sua unidade de prestação de serviços, ou em distância compatível com as suas necessidades. Olha aqui a inovação da nova lei de licitações, que precisa ser fundamentado, ser imposto no edital ainda na fase preparatória. A exigência de vistoria lá na obra, né? Então é exigido realmente a vistoria, e agora a nova lei traz uma declaração de que o órgão tem o conhecimento do local, visitou o local, né? Mas nós temos que justificar essa obrigatoriedade, essa exigência, se for o caso, lá no estudo técnico preliminar, assim como exigência de qualificação técnica, de qualificação econômico-financeira, quais os critérios de pontuação e julgamento quando nós estivermos falando de melhor técnica ou técnica de preço, técnica e preço, quais as regras para a participação de empresas em consórcio. A própria inversão de fases, porque agora a inversão de fases na nova lei, a gente tem que quando nós atuamos primeiro olhando a documentação da empresa. Então, hoje a inversão de fases é primeiro habilitar e depois verificar as propostas, no caso do pregão. E aí houve, então, a necessidade, por algum motivo específico da inversão das fases, nós teremos que estar motivando na fase preparatória, materializando isso lá no relatório dos estudos técnicos. Modalidades presenciais, por que foi optado então por uma modalidade presencial? Ou por que foi exigido amostra ou prova de conceito ou certificação de projeto de corpo técnico? Nós temos necessariamente que justificar a previsão de utilização de mão de obra, tecnologia, matéria-prima local. Isso é uma constante cobrança dos prefeitos que vinham aí querendo prestigiar de alguma forma as empresas locais. Como é que pode? Se pode, nós temos que estar então motivando isso dentro da fase preparatória da licitação, comprovando que não obsta a concorrência, que existem motivos óbvios e fundamentos para esta exigência. Então, nós temos tantas coisas para serem materializadas na fase de planejamento que não dá mais para fugir do estudo técnico preliminar, seja ele qual nomenclatura você utilize aí no seu órgão para ele. De repente você não chama de estudo técnico preliminar, mas já entendeu que precisa melhorar a fase de planejamento dentro da sua contratação. Então, óbvio que você está fazendo o estudo técnico preliminar e que você precisa passar pelo processo de precificação da melhor maneira, evidenciando que o seu preço está na conformidade do preço de mercado. Você precisa, dentro do estudo técnico preliminar, fundamentar uma série de coisas. Então, olha só, não cometa os erros que vêm sendo cometidos atualmente por aqueles colegas que insistem em fechar os olhos para o estudo técnico preliminar, muitas vezes engessando o relatório, copiando itens de outros setores, de outros órgãos que não têm a ver com a sua realidade e estrutura, que não servem para o seu modelo de administração, e depois o servidor não sabe o que fazer e fica enchendo de linguiça o relatório de viabilidade, deixando de colocar itens que são obrigatórios. Agora a nova lei de licitações traz minimamente quais são os itens que serão obrigatórios constar no relatório dos estudos técnicos preliminares. Não cometa o erro, equipe de planejamento, equipe da secretaria demandante que está aí formalizando
analisando o estudo técnico preliminar, de tentar legitimar a demanda tal qual como foi solicitada, porque muitas vezes nós temos que alterar aquilo que foi solicitado. Então, foi solicitada uma aquisição e o estudo técnico concluiu a melhor viabilidade ser uma locação, é preciso justificar isso dentro do ETP e é preciso ter a coragem de alterar a demanda tal qual como solicitada. Então, não vá com olhos para legitimar a demanda como foi solicitada dentro do estudo técnico, mas sim e especialmente vá com olhos para dentro do estudo técnico encontrar a melhor alternativa, que pode não ser aquela alternativa proposta lá na solicitação da demanda, que precisa agora ser padronizada. Tenho visto vários erros sendo cometidos reiteradamente dentro do estudo técnico preliminar, quando as pessoas pensam ser apenas mais um documento introduzido dentro da fase de planejamento da contratação e se esquecem de que precisam estar ali dando vazão a melhor estudo daquele objeto para concluir pela melhor forma de contratação, pela melhor solução para o órgão e a melhor solução na nova lei de licitações, repito, não é mais somente a eficiência, mas também a eficácia, como é que esse objeto foi atendido, foi da melhor forma possível, o que ele pode ser melhorado na próxima contratação. E esse é o objetivo da equipe que estuda, que vai elaborar o ETP e que estuda o objeto, né? Passar pelo objeto sem conhecê-lo é talvez o principal erro cometido dentro do estudo técnico preliminar, porque as pessoas querem preencher o relatório, passar por essa formalidade e não se atém ao seu real objetivo, que é materializar nos autos o que é dos autos, levar para o processo o que é do planejamento, melhorar aquela contratação através do planejamento, explicitar dentre as soluções possíveis para a aquisição daquele objeto, para atender aquela demanda, qual foi a melhor alternativa. Então, eu tenho alternativa A, tenho alternativa B, tenho alternativa C. Eu vou optar pela alternativa C e por que eu vou optar pela alternativa C? Eu cheguei a um determinado quantitativo para a minha licitação, mas da onde eu parti? Eu peguei a licitação anterior, mas a partir da licitação anterior eu considerei eventos novos que vão acontecer no próximo período. Por exemplo, se eu estiver falando da licitação da frota de veículos, eu verifiquei se a frota está atualizada, eu verifiquei se aquele objeto relacionado à frota vai sofrer algum impacto nesse próximo exercício, em razão talvez do momento pandêmico vivenciado, em razão talvez de outras coisas que tenham relação direta com o planejamento do órgão para aquele período daquela contratação. Então eu preciso fazer o meu quantitativo o mais próximo possível da realidade, para que a minha licitação não chegue lá no meio do período ou do meio para o final do período licitado e eu já tenha ali esgotado o meu quantitativo, ou de repente a minha licitação tenha deixado de fora itens que estavam relacionados com aquela contratação e precisariam ser adquiridos junto com aquela contratação. Então, fase de planejamento na nova lei de licitação de suma importância. Falar em estudo técnico preliminar é uma responsabilidade muito grande, apesar de todo o trabalho que dá inicialmente. Quando as equipes estiverem melhor preparadas, estiverem expertas no assunto, com certeza elas terão menos trabalho e terão ainda modelos padronizados para serem adaptados na sua rotina. Então, se você gostou do meu podcast, não deixe de se inscrever no meu canal, de visitar o meu blog para verificar os assuntos que pontuo aqui em forma de artigo lá no blog Opinião Simone Amorim, de recomendar este conteúdo para outros colegas que neste momento especial de transição para a nova lei de licitações, de convivência comum com dois regimes de contratação pública, esses colegas possam aproveitar este conteúdo. Deixe o seu joinha, o seu comentário, fiquem com Deus e até a nossa próxima oportunidade.